Fala, meus queridos, beleza? Pessoal, resolução da lista de eletrólise em série. Eletrólise é um assunto que você tem que dominar, tá? Esse assunto aqui, tem aluno que não gosta muito não, mas eu acho bem de boa, viu? Eu acho que você vai curtir. Eletrólise em série. Deixa eu só lembrar uma coisa com você, ó. Quando nós vamos fazer uma eletrólise e as cubas estão em série, o que você precisa saber? A carga que passa em uma cuba passa em todas. Tá? Você pode ter 2, 10 em série, a carga que vai passar em uma vai passar em todas. O número de mols de elétrons que passa em uma, passa em todas, é o mesmo valor. O número de faradays que passa em uma cuba, passa em todas. E a corrente que passa em uma cuba, passa também em todas. Então, se você lembrar disso daí, pronto, não é exercício envolvendo essa matéria. Tá legal? Então, vamos lá, trabalhando, ó. Exercício de número 1, meus queridos. Uma corrente elétrica de intensidade constante circula por duas cubas eletrolíticas contendo solução de cloreto cuproso em uma e cloreto cúprico na outra, tá? Gente, o cobre, ele produz dois cátions. Ele produz o seu mais e ele produz o seu 2 mais. Certinho? 2 cátions possíveis para o cobre. Quando a carga é mais 1, a gente usa oso, tá? Então, o cloreto cuproso é o CuCl. O cobre vai ter NOx mais 1. Quando a gente usa ICO, é a carga maior. Então, o cloreto cúprico é o CuCl2. Tá? No cuproso, o cloro é mais 1, no cúprico, o cloro é mais 2. Ele falou que a corrente vai passar pelas duas, ele quer saber onde vai depositar mais massa de cobre. Vamos lá então. Ó, aqui o cobre está com carga mais 1. Beleza? Ele falou solução? Isso. Então esse cobre aqui está dissolvido em água. Ele vai receber 1 mol de elétrons, porque a carguinha dele é mais 1, e vai produzir cobre sólido. Certo? Qual é a proporção entre os elétrons e o metal depositado? Meus queridos, ó, 1 aqui, porque a carga é mais 1, 1 aqui. Então, ó, 1 mol de elétrons, ele deposita 1 mol de cobre. Sossegado? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou supor que passaram N mols de elétrons na primeira cuba. Certinho? Se passar, deixa eu fazer o seguinte primeiro, ó. Deixa eu transformar esse mol aqui de cobre em grama, em massa, porque vai ficar mais fácil para você entender. Então, se eu tiver 1 mol de elétrons passando pela cuba 1, a massa depositada vai ser 63,4 gramas, né? Que é a massa molar do cobre. Eu vou supor que passaram N mols de elétrons nessa primeira cuba. Então, a massa depositada de cobre eu vou chamar de M1, tá? É a massa na primeira cuba. Legal? Aí eu vou isolar esse M1. Esse M1, ele vai ser igual a 63,4 vezes o número de mols de elétrons dividido por 1, que não precisa escrever. Tá? Então essa daqui é a massa que... É a massa não, né? É isso mesmo. A massa de cobre depositado na cuba 1. Agora vamos trabalhar com a cuba 2. Nesse caso o cobre é mais 2. Solução aquosa, ele está dissolvido. Eu vou precisar de 2 mols de elétrons, né? Porque a carguinha é 2 mais. Isso vai produzir cobre sólido. Então a proporção é de 1 para 2 para 1. Então fica assim, ó, 2 mols de elétrons depositando 1 mol de cobre, galera. Aí, ó, 2 aqui, 1 aqui. Certinho? 2 mols de elétrons, eu vou substituir aqui, ó, 1 mol de cobre pela massa, 63,4 gramas. Legal? Agora é o seguinte, ó, eu supus que na primeira cuba passaram N mols de elétrons.
Se elas estão em série, aqui também vai passar N mols de elétrons. Sossegado? A massa depositada aqui eu vou chamar de M2. Gente, esse M2, ele vai ser 63,4 vezes o número de mols de elétrons dividido, pessoal, por 2. Legal? Essa daqui é a massa de cobre depositado na cuba 2. Se você comparar, a massa da cuba 1, ela vai ser o dobro da massa da cuba 2. Tá? Aqui é 63,4, aqui é 63,4 dividido por 2. Já que esse número de mols de elétrons aqui é igual, porque as duas estão em série. Então, ó, portanto, a massa depositada de cobre na cuba 1 é maior que a massa de cobre depositado na cuba 2. E aí a resolução, ela já justifica, aí ó, ela já justifica, né, essa conclusão que a gente tirou, beleza? Na cuba 1, nós tivemos o dobro da massa depositada da cuba 2. Certinho? Esse foi o exercício de número 1. Pessoal, agora exercício número 2. Duas cubas eletrolíticas têm seus eletrodos ligados em série E. O que eu tenho que lembrar? Se eles estão em série, a carga que passa em uma cuba é a mesma que passa na outra. A corrente que passa em uma é a mesma que passa na outra. O número de mols de elétrons que passa em uma é o mesmo que passa na outra. O número de faradays que passa em uma é o mesmo que passa em outra. Lembrando que um faraday é a mesma coisa que 1 mol de elétrons. Um faraday corresponde a 1 mol de elétrons. Vamos lá então? A primeira cuba contém uma solução aquosa diluída de cloreto de sódio e a segunda uma solução aquosa de nitrato de cromo. Então uma tem cloreto de sódio e a outra tem o nitrato de crômio. Ele deu a formulinha pra gente aí. Tá aí. Aí ele fala assim, ó. Ambas as cubas possuem eletrodos apropriados para que, ao fechar o circuito elétrico, haja eletrólise da água na primeira e depósito de 2,6 gramas de cromo na segunda. Então, a massa depositada aqui, ó, de cromo, ele está falando que foi 2,6 gramas, tá? Aqui é cromo, viu? Eu coloquei cobre, mas é cromo. Pessoal, ele quer saber quantos faradays participaram desse processo. Legal? Uma pergunta para você pensar um pouquinho aí. Ele quer saber o número de faradays que passou da primeira ou na segunda cuba. Pensa, pessoal, elas estão em série. Então, o que passou em uma, também passou em outra. Eu vou calcular, então, o número de faradays, pessoal, que passou na segunda, já que eu tenho a massa depositada. Tá legal? Se eu tenho a massa depositada, dá para saber quantos mols de elétrons, quantos faradays circularam. Então vamos lá? Qual é a carga do cromo no nitrato de crômio, pessoal? Qual é a carguinha? 3+. Esse 3 aqui, ó, é a carga do crômio que veio para cá. Legal? Bom, se ele tem carga 3+, eu vou precisar de 3 mols de elétrons, tá? Então a proporção é de 1 para 3 para 1. Sossegado? Então eu vou fazer a seguinte relação, ó. 3 mols de elétrons, está aqui, ó, depositam 1 mol de cromo, meus queridos. Aqui eu vou passar para Faraday, tá? Ó, 3 mols de elétrons corresponde a 3 faradays. Cada mol de elétrons é, né, 1 faraday. Aqui eu vou passar para massa, viu? Porque tem massa envolvida. A massa molar do crômio, ele deu para a gente 52 gramas. Gente, só que ele falou que a massa depositada de cromo foi 2,6 gramas. Então dá para calcular o número de faradays que passaram pelo circuito. Beleza? Esse NF aqui
vai ser 3 vezes 2,6 dividido por 52. Gente, eu já fiz essa continha aí, dá 0,15 essa conta. Então, passaram pelo circuito 0,15 Faradays. De boa? Tanto na primeira cuba quanto na segunda, porque elas estão em série. Portanto, a resposta do exercício 2 é a letra C. Exercício de número 3, queridos. Numa pequena empresa que reveste acessórios por deposição eletroquímica, foram montadas 2 cubas eletrolíticas ligadas em série, com o objetivo de reduzir o consumo de energia elétrica. Na primeira cuba, efetuou-se a deposição de níquel, galera, tá aqui, tá? E na segunda, depositou prata metálica. Eu repeti as equações aqui, ó, para ficar mais próxima da resolução, tá? Aí ele falou assim: sabendo que no cátodo da primeira cuba foram depositados 2,02 gramas de níquel. Então aqui depositou 12,02 gramas de níquel. Ele quer saber qual é a massa depositada de prata na segunda cuba, tá? Então ele quer saber a massa de prata que depositou na segunda cuba. Bem de boa. O negócio é o seguinte, ó. Vamos começar trabalhando com a primeira cuba. Gente, na primeira cuba, o Ni 2+, né, a carguinha dele aqui, ó, 2+, ele recebe 2 elétrons, né, reação de redução, e produz níquel sólido. Então a proporção é de 1 para 2 para 1. Gente, beleza até agora? Então vai ficar assim, ó. 2 mols de elétrons depositam 1 mol de níquel. Tá aqui, galerinha, ó. 2 mols e aqui é 1 mol. Certinho? O negócio é o seguinte, ó. Eu vou deixar mols de elétrons mesmo aqui, viu? Eu vou calcular o número de mols de elétrons que circularam na primeira cuba. 1 mol de níquel, ele deu aqui, ó, 59 gramas. Às vezes eles dão 59, às vezes 58, aqui é 59. Só que ele falou que a massa depositada, pessoal, de níquel foi 12,02 gramas. Então eu vou chamar o número de mols que circularam, eu vou chamar de N, tá? Esse N aqui, número de mols que circularam, 2 vezes 12,02 dividido por 59, eu já fiz essa continha aí, dá 0,407 mols de elétrons. Legal? Então isso é o que eu calculei que passou pela primeira cuba. Quantos mols de elétrons passaram pela segunda? O mesmo valor, porque elas estão em série. Então agora a gente vai mexer, vai trabalhar com a segunda cuba. Queridos, vai ficar assim, ó. Ag mais, ó, segunda cuba, aquoso mais 1 mol de elétrons, é porque a carguinha é mais 1, isso vai produzir prata sólida. Então vai ficar assim, ó, 1 mol de elétrons, queridos, 1 e 1, é tudo 1, porque a carga é mais 1. 1 mol de elétrons vai produzir 1 mol de prata, certinho? Eu vou deixar aqui mol mesmo, 1 mol de elétrons, e aqui eu vou colocar a massa de 1 mol em gramas, 108 gramas de prata. Mas quantos mols passaram pela cuba 2? 0,407 mols. Mas peraí, isso foi o que passou na primeira ou na segunda? Nas duas, porque elas estão em série. Então a massa de prata depositada aqui eu vou chamar de M. Esse M é 0,407 vezes 108. Eu já fiz essa conta, galera, dá 44 gramas de prata. Essa é a resposta do exercício de número 3. Meus queridos, vamos agora
para o exercício de número 4. 3 cubas eletrolíticas contendo diferentes soluções aquosas e placas metálicas inertes utilizadas apenas como condutoras de corrente elétrica estão ligadas em série. Dá para você ver aqui, né? Estão ligadas em série. Deixa eu só fazer um comentário, ó. Aqui nós temos o polo positivo, tá vendo? Gente, esse fio aqui, ele vem até esse eletrodo. Então, esse eletrodo aqui, ó, esse eletrodo é uma continuação do polo positivo. Então, aqui eu tenho o polo positivo. Então, aqui vai ser polo negativo, aqui vai ser polo positivo, aqui vai ser polo negativo, aqui vai ser polo positivo, aqui vai ser polo negativo, que é a extensão desse polo negativo aqui. De boa? Na primeira cuba, tem sulfato de cobre 2, na segunda tem nitrato de prata e na terceira tem NaCl. Legal? Então vamos lá. Ligou-se a fonte de energia elétrica durante algum tempo, de modo a circular 9,6 vezes 10 a quarta coulombs. Pessoal, isso daqui é igual a 96 mil coulombs, tá? Você lembra que um mol de elétrons corresponde a 96.500 coulombs? Só que aqui ele arredondou. Isso daqui é aproximadamente, pode ser tomado como um mol de elétrons, tá? Essa carga aqui, ó, é a carga de um mol de elétrons. Então eu sei que dessa cuba circulou um mol de elétrons. Aí ele fala assim, ó, item 1, depositou-se em uma das placas da célula 1 meio mol de cobre metálico. Gente, na cuba 1 nós temos sulfato de cobre 2, tá? Deixa eu escrever aqui, ó. Na cuba 1 nós temos o sulfato cúprico, sulfato de cobre 2. Então vai acontecer isso, ó. O Cu2+, que tem no sal, legal? Deixa eu ver só se é solução, né? Isso. Isso daqui está aquoso, vai receber 2 mols de elétrons e vai produzir cobre sólido. A proporção é assim, ó, 1 para 2 para 1. Legal? Então vai ficar assim, ó, 2 mols de elétrons, galera, aqui, ó, 2 mols de elétrons, 1 mol de cobre. Legal? Só que é o seguinte, essa carga aqui, ela corresponde a 1 mol de elétrons. Então, em todas as cubas, passou 1 mol de elétrons. Gente, 1 mol de elétrons vai depositar aqui um número de mols que eu vou chamar de N. Esse N, ó, daqui para cá dividiu por 2, então N vai dar meio mol. Tá certo? De cobre metálico. Portanto, é verdadeiro esse item 1. Aí, ó, depositou meio mol de cobre metálico, perfeitíssimo. Certinho? Agora, ele vai mexer com a cuba 2. Ele diz assim, ó, na cuba 2, depositaram 2 mols de prata metálica. Gente, lá na cuba 2 é o nitrato de prata, tá? AgNO3. Então a gente vai ter assim, ó, Ag mais aquoso, né, solução, mais elétron produzindo Ag sólido. Fica assim, ó, 1, aqui 1 e aqui também fica 1. Sossegado? Então vai ficar assim, ó, 1 mol de elétrons, aí, ó, certo? Ó, 1 mol de elétrons deposita 1 mol de prata. E é justamente 1 mol de elétrons, pessoal, que circulou nessa eletrólise. Então, vai depositar 1 mol de prata. Ele falou que deposita 2 mols, isso está falso. O item 2 está falso. Agora, item 3. Ele está falando que na cuba 3, houve liberação de oxigênio e hidrogênio. Queridos, me ajudam? Ó, na cuba 3, nós temos cloreto de sódio. Certinho?
ele vai dissociar em Na+, mais Cl menos. Como está em solução aquosa, nós temos o H+ proveniente da água e nós temos a hidroxila também proveniente da água. Tá legal? Agora vamos dar uma lembrada? Na eletrólise aquosa, o H+, ele ganha de cátions da família 1A, 2A e do alumínio. Então, entre o H+ e o Na+, quem se deposita, né, quem se descarrega é o H+. Ele vai sofrer redução e vai produzir gás hidrogênio. Até agora tá certo, isso aqui tá certo. Agora tem um probleminha aqui. Ó, a hidroxila, quando ela tá competindo, ela se descarrega, ela ganha, né, na descarga de ânions oxigenados e do F-. Ela perde do Cl-. Então é o Cl- que vai se descarregar. Gente, se o Cl- se descarregar, vai produzir cloro gasoso. Ele falou que produz oxigênio, então está errado. Produz gás hidrogênio e gás cloro, certo? Então está errado o item 3. Portanto, a resposta certa é letra A. Exercício de número 4, letra A. Gente, só que lá nas respostas, olha lá, ó, exercício 4 ele colocou letra D, errado, tá? O exercício 4, a resposta certa é letra A. De boa? Vamos agora fazer o exercício de número 5, tá aqui. Duas células eletrolíticas estão conectadas em série, beleza? E ambas possuem eletrodos de grafite conforme indicado. Na primeira tem nitrato de prata, na segunda sulfato de cobre 2. Aí ele fala assim, ó, em uma das células foi colocada uma solução de nitrato de prata, peraí, ó, AgNO3, nitrato de prata, e na segunda sulfato de cobre 2, como a gente já tinha visto ali. Ele fala assim, ó, durante um determinado intervalo de tempo, ocorreu deposição de 3 mols de prata. Pessoal, então, ó, o número de mols de prata depositado, né? Depositado é igual a 3 mols. Ele está falando isso daí, 3 mols. Ele quer saber a massa de cobre depositado na outra célula, certo? A massa de cobre depositada é isso daqui que eu preciso calcular. Vamos lá, então? Seguinte, na primeira cuba, a gente tem a prata com carga mais 1. A prata sempre tem carga mais 1. Portanto, 1 mol de prata recebe 1 mol de elétrons para produzir 1 mol de prata metálica. Aí, ó, 1, certo? Aqui também vai ser 1, porque a carga é mais 1, e aqui vai depositar 1, certinho? Então eu tenho assim, ó, 1 mol de elétrons depositando 1 mol de prata. Certo, galerinha? 1 para 1. Só que ele falou que depositou 3 mols de prata. Então, o número de mols de elétrons eu vou chamar de N. Esse número de mols de elétrons aqui, que passou na primeira cuba, pessoal, 3 vezes 1, 3. Então, foram 3 mols de elétrons que circularam na primeira cuba. Quantos mols de elétrons circularam na segunda? Gente, mesma coisa, porque elas estão em série. Legal? Então, agora eu vou calcular a massa de cobre lá na outra cuba. Ó, Cu é SO4. Então, agora o Cu, ele tem carga 2+. Ele precisa de 2 mols de elétrons e aí vai produzir cobre sólido. A proporção é de 1 para 2 para 1. Sossegado até agora, beleza? Então, vamos lá. Ó, 2 mols de elétrons lá na cuba 2 vai depositar 1 mol de cobre, certo? Como ele quer a massa, né? Aqui eu vou deixar mol mesmo, mas aqui eu vou passar para a massa 63,5 gramas, que é a massa molar do cobre. Agora, quantos mols passaram? 3 mols de elétrons. Ué, mas isso daí não foi o que passou na primeira? Sim, mas como ela está em série com a segunda, também passa na segunda.
portanto a massa de cobre eu vou chamar de M. Que exercício é esse? 5. Gente, já fiz esse cálculo, 95,25 gramas. Essa é a massa de cobre depositada na segunda célula, resposta do exercício de número 5, letra A. Entenderam? Bem tranquilo o exercício, né? Agora exercício de número 6, meus queridos. Um experimento foi realizado utilizando-se o arranjo mostrado na figura abaixo. Tá aí, ó, figura abaixo. Na célula 1, apresentam-se 2 eletrodos de prata imersos em uma solução aquosa de nitrato de prata. E na célula 2, sulfato de cobre 2. Após o fechamento da chave S, por um certo período de tempo, a massa do cátodo de AG de prata teve um aumento de 2,160 gramas. Então, essa é a massa de cobre de prata produzida. Ele quer saber a massa de cobre produzida na outra cuba. Então, vamos lá, ó. Uma delas tem nitrato de prata e a outra tem sulfato cúprico, sulfato de cobre 2. Legal? A massa de prata depositada na primeira cuba, vamos voltar lá, 2,160 gramas, ó, 2,160 gramas. Ele quer que a gente calcule a massa de cobre depositada na segunda cuba. Legal? Gente, vamos lá então. Ó, o AG no nitrato de prata ou em qualquer substância tem NOx mais 1. Beleza? Como é solução dissolvida em água, ele vai receber 1 mol de elétrons e vai virar prata depositada. Ó, um aqui também, né? Porque a carga é mais um aqui. Então, olha só, se eu tenho 1 mol de elétrons, eu vou produzir 1 mol de prata. Queridos, eu vou trabalhar com 1 mol de elétrons mesmo. 1 mol de elétrons, vou deixar aqui no lugar da prata, e eu vou colocar a massa molar dela, que é 108 gramas. Legal? Só que ele falou que depositou 2,160 gramas de prata. Então, o número de mols de elétrons que circulou, eu vou chamar de N. Beleza? Gente, esse N aí, número de mols de elétrons, vai ser 2,160 dividido por 108. Eu já fiz essa continha, dá 0,02 mol. Então, isso daqui é o número de mols de elétrons que passou na primeira cuba. Quantos mols de elétrons passaram na segunda? Mesmo valor. Por quê? Porque elas estão em série. Tá legal? Então, agora eu vou trabalhar lá na segunda cuba. Lá o cobre tem NOx mais 2, né? Sulfato de cobre 2, NOx mais 2. Eu vou precisar de 2 mols de elétrons e vai produzir cobre no estado sólido. A proporção é de 1 para 2 para 1. Então fica assim, ó, 2 mols de elétrons produz 1 mol de cobre. Eu vou deixar mols de elétrons mesmo e no lugar do cobre eu vou colocar 63,55, que foi o valor que ele deu. Tem que usar o que ele deu. Só que o número de mols de elétrons que circularam, 0,02. Na primeira e na segunda, porque eles estão em série. Então, a massa de cobre eu vou chamar de M. Queridos, eu já fiz essa continha aí, tá? Dá 0,635 gramas de cobre depositado. Essa é a resposta, letra B, para o exercício de número 6. Agora, exercício de número 7, meus queridos. Deixa eu ver se tem mais espaço. Não, é só isso aqui mesmo. Ó, na produção de alumínio, uma indústria utiliza 15 cubas em série. A carga que passa em uma passa em todas. O número de mols de elétrons que passa em uma passa em todas. A corrente que passa em uma passa
Está em série, tudo que acontece em uma, né, acontece na outra. Pessoal, ele usa uma corrente de 120 mil amperes. K amperes, né, é 1000 amperes. Ele quer saber a massa de alumínio produzida por hora, ou seja, em uma hora. Legal? Então vamos lá. Ó, deixa eu começar aqui em cima, galera, porque eu acho que o espaço vai ficar meio restrito, tá? Bom, nós sabemos que o alumínio sempre tem carga mais 3, tá? Isso você tem que saber. De boa, de boa? Então eu vou precisar de 3 mols de elétrons para produzir o alumínio sólido. Então é assim, ó, 1 mol, 3 mols, produzindo 1 mol. Tranquilo até agora? Então me ajuda aqui. Se eu tenho 3 mols de elétrons, olha lá, galera, ó, se eu tenho 3 mols de elétrons circulando, eu vou produzir 1 mol de alumínio. Sossegado até agora? O negócio é o seguinte, ó, ele deu a corrente e ele deu o tempo, 1 hora. A gente vai ter que calcular a carga. Nesse exercício tem que calcular a carga. Aí tem que lembrar daquela formulinha da física, né? KIT. A carga é a corrente vezes o tempo. Então, pessoal, a carga vai ser igual. A corrente é 120 mil amperes. K, ampere, né? Quiloamperes, 120 mil. Ele quer saber em 1 hora. Nessa formulinha aqui, o tempo tem que entrar em segundos. Pessoal, 1 hora 60 minutos, 1 minuto 60 segundos. Então, 1 hora tem 3.600 segundos. Tá legal? Então, nós vamos ter uma carga, já fiz essa conta para ir mais rápido, viu? Uma carga igual a 432, é isso mesmo? Isso. Vezes 10, pessoal, a sexta coulombs. Se você fizer essa continha aqui, ó, dá 432 vezes 10 a sexta coulombs. Tá legal? Então voltemos aqui do ladinho. Ó, essa daqui é a carga que vai circular na nossa eletrólise. Se eu tenho 3 mols de elétrons, você lembra? Cada mol de elétrons tem uma carga igual a 96.500 coulombs. Como eu tenho 3 mols de elétrons, vai dar 3 vezes 96.500 coulombs. Do lado de cá, no lugar de 1 mol de alumínio, eu vou colocar a massa correspondente 27 gramas. De boa? Só que a carga que circulou foi 432 vezes 10 a sexta coulombs. Eu vou chamar a massa produzida, vou chamar de M. Galera, esse M aí, ele é 432 vezes 10 a sexta, vezes 27, dividido por 3, dividido por 96.500 coulombs. Tá? Eu já fiz essa conta aqui. Essa massa, ela vai dar aproximadamente 40 quilos. Pessoal, fazendo essa continha, a gente vai ter a produção de 40 quilos de alumínio. Isso que eu calculei é para cada cuba, só que ele vai colocar 15 cubas em série. Então, a massa total vai ser 15 vezes aproximadamente 40 quilos. Tá? Então, a massa total de alumínio vai dar 600 quilogramas. Legal, pessoal? De alumínio produzido, letra A. Exercício 7, alternativa letra A. Tá certo? Então, aí foi o exercício 7 resolvido. Exercício de número 8. 2 cubas eletrolíticas distintas, uma contendo eletrodo de níquel e a outra e solução de sulfato de níquel 2, está aqui. E a outra contendo eletrodo de prata e nitrato de prata, está aqui. Estão ligadas em série, significa que a carga que passa em uma passa na outra. Corrente que passa em uma passa na outra,
número de elétrons que passa em uma passa na outra. Aí ele fala assim, ó, esse conjunto de cubas em série é ligado a uma bateria durante certo intervalo de tempo, sendo observado um incremento de 54 gramas na massa da prata. Ele quer saber o incremento à massa de níquel produzida. Legal? Gente, então na primeira, a gente tem, vamos lembrar lá, nitrato de prata, tá? Na primeira. E na segunda, na verdade é o contrário, né? Sulfato de níquel 2. Mas aí não tem importância, sulfato de níquel 2. Ele deu a massa de prata depositada. Então, a massa de prata depositada, ele está falando que foi 54 gramas. Tá de boa, né? Ele quer saber a massa de níquel depositada na outra cuba. Certinho? Então, vamos lá? Ó, a prata, você está cansado de saber, sempre tem carga mais 1. Eu preciso de 1 mol de elétrons, e aí vai produzir 1 mol de prata depositado, 1 mol de prata sólida. A proporção é de 1 para 1, e aqui também é 1. Então, ó, 1 mol de elétrons, queridos, produz 1 mol de prata. Tá certo? Eu vou trabalhar com mol de elétrons mesmo. Então, aqui eu vou deixar mol de elétrons. Ó, 1 mol de elétrons, só que aqui eu vou ter que passar para massa, porque ele está trabalhando com massa. Qual que é a massa de 1 mol de prata, meus queridos? 108 gramas ele deu. Só que ele disse que depositou 54 gramas. Então, o número de elétrons que circulou, eu vou chamar de N. Queridos, esse N aqui, ó, dividiu por 2, esse N vai dar meio mol. Certinho? Então, esse é o número de mols que circulou na nossa eletrólise. Em qual das cubas? Nas duas, porque elas estão em série. Agora, vamos mexer lá com o níquel. Lá, pessoal, no sulfato de níquel 2, o níquel está com carguinha 2+, né? Então, ele vai precisar de 2 mols de elétrons e vai virar níquel sólido metálico. Aqui a proporção é de 1 para 2 para 1. Sossegado? Se eu tenho 2 mols de elétrons, eu vou produzir 1 mol de níquel. Legal? Então, 2 mols de elétrons, o níquel, ele está usando agora 59 gramas. Olha lá em cima, ó, 59. Só que circulou meio mol de elétrons. O que circula em uma, circula na outra. Então, a massa de níquel eu vou chamar de M. Gente, esse M aqui vai ser meio vezes 59 dividido por 2. Eu já fiz essa conta. Deixa eu só achar aqui. Pá, exercício de número... Qual que é mesmo, pessoal? Número 8 dá 14,75 gramas de níquel. Essa é a resposta. Letra C para o exercício de número 8. Vamos agora ao exercício de número 9. Chatinho, hein? Em 3 cubas, operando nas mesmas condições durante o período de um dia, 86.400 segundos, com uma corrente de 1.000 amperes, obtiveram-se os metais alumínio, cobre e prata, a partir desses compostos que estão aí. Legal? Ele quer saber qual vai ser a maior massa produzida. Então vamos lá, galerinha. Ó, o AgCl, ó, cloreto de prata, ele tem o Ag com carga mais 1. Se a gente usar 1 mol de elétrons, nós vamos produzir 1 mol de Ag sólido. Então, ó, um aqui e um aqui. Tá? Então, ó, se eu tenho 1 mol de elétrons circulando, a massa de prata depositada é 108 gramas. Gente, isso aqui é dado na prova, viu?
a massa de 1 mol de prata, deixa eu escrever primeiro aqui, pessoal, ó, 1 mol de elétrons, 1 mol de prata, tá? Só para você lembrar que a proporção aqui, ó, é de 1 para 1. Então, 1 mol de elétrons vai produzir uma massa igual a 108 gramas, porque a prata, deixa eu colocar aqui para você, ó, a prata, ela tem massa 108 unidades, a prata, quem mais em que ele está usando aqui? O cobre, exercício 9, né? O cobre, 63,5. Quem mais? Quem mais? O alumínio, isso é dado, viu? 27. E o níquel, galera, 58, às vezes 59, né? Deixa eu colocar 59 aqui. Isso aqui é dado na prova, tá? Tem uma tabela para você olhar. Então, ó, se eu tenho 1 mol de elétrons, queridos, a massa de prata depositada vai ser 108 gramas. Agora a gente vai fazer para o CuCl2. O CuCl2 tem o cobre com carga 2+. Então a gente vai precisar de 2 mols de elétrons e vai produzir cobre depositado, cobre metálico. A proporção é de 1 para 2 para 1. Então, ó, 1 mol de elétrons, aliás, 2 mols de elétrons, deposita 1 mol de cobre. Certinho? Então, 2 mols de elétrons vai depositar 63,5 gramas de cobre. Ô, gente, ó, 2 mols de elétrons deposita menos massa do que a prata. Tá? Ó, se 2 mols já deposita menos, imagina 1 mol só. Porque eu preciso usar a mesma quantidade para todos. Não precisa fazer a conta aqui, porque é só você lembrar que tudo que passa em uma passa na outra. Tá? Então é proporcional. Então eu já sei que a prata está ganhando do cobre. O próximo é o AlCl3. Aqui vai ficar assim, ó, Al3+, mais 3 elétrons produzindo o Al. Aqui é 1, aqui é 3, aqui é 1. Então fica assim, ó, 3 mols de elétrons, aqui vai dar 1 mol de alumínio. Beleza? Pessoal, 3 mols de elétrons, 27 gramas. Agora, 1 mol de elétrons vai dar 9 gramas. Então a prata está ganhando de todo mundo. O próximo é o NiCl. Gente, esquisito, viu? Porque o níquel, ele tem inox mais 2 ou mais 3. Aqui ele colocou 1, não existe, viu? Então eu vou fazer com 2 aqui, ó, supondo que seja 2, viu? Tá? Não existe níquel 1. Então vai ficar níquel 2, corrigir ali, mais 2 elétrons produzindo níquel. Então 2 mols de elétrons vai produzir 59 gramas. 1 mol vai produzir metade. Então, onde tem a prata que vai depositar, a maior massa produzida vai ser o de prata. Certo? Por quê? Porque a massa molar dela é maior. Entendeu, galera? Então tá aí exercício 9, letra D. Último exercício, exercício número 10, esse é bacana, viu? Utilizando eletrodos inertes, foram submetidas a uma eletrólise aquosa em série 2 soluções aquosas de nitrato. Uma de níquel 2. Pessoal, nitrato de níquel 2. Então vai dar NiNO3, 2. E a outra, um metal Z, cuja carga catiônica é desconhecida. Tá? Então ele usou, aqui ó, ele está usando níquel com carga 2. E esse metal que ele está chamando de Z, a gente não sabe a carga dele. A gente sabe que é uma carga positiva, né? Cátion, só que a gente não sabe o valor dela. Eu vou supor que seja X. Vou colocar X aqui, ó. Tá? Então a carguinha eu vou chamar de X. Então a carguinha é X+. Beleza? Aí ele fala assim, ó. Após 1 hora, 20 minutos e 25 segundos, utilizando uma corrente de 10 amperes, foram obtidos 14,500 gramas de níquel.
Então, a massa de níquel depositada aqui, 14,5 gramas. Ele quer saber o valor da carga do metal Z. Gente, ele quer saber esse X aqui. E olha só que detalhe, ó. Ele deu a massa depositada do metal. A massa de Z depositada, galera, ele falou que é igual a 25,875 gramas. Tá certo? Resumindo, essa 1 hora, 20 minutos e 25 segundos e a corrente não vai precisar. Por quê? Porque se eu tenho a massa depositada, gente, dá para eu descobrir o número de mols de elétrons que circulou. Tá? E não preciso nem desses dados aí. Se eu usar, vai dar o mesmo resultado. Mas tem um jeito mais rápido de fazer. Então vamos lá. Ó, vamos descobrir quantos mols de elétrons circularam. O Ni tem carga 2+. Então, nós precisamos de 2 mols de elétrons para produzir o N metálico. Então é assim, ó. 1 para 2 para 1. Tá? Como é que vai ser a proporção? 2 mols de elétrons produz, pessoal, 1 mol de níquel. Beleza? Aqui eu vou deixar mol de elétrons mesmo. Ó, 2 mols de elétrons, 1 mol de níquel. Cadê o níquel, hein? 58 gramas. Certinho? 58 gramas. Só que ele falou que depositou de níquel 14,5 gramas. Então, o número de mols de elétrons eu vou chamar de N. Esse N aqui, eu já fiz a continha para ir mais rápido. Só preciso achar. Achei. Isso aqui, ó, dá meio mol de elétrons. Tá legal? Isso é o que circula na primeira e o que circula na segunda, porque elas estão em série, tá? Vamos trabalhar agora com o metal Z. Ó, ZX+, vai precisar de X mols de elétrons para perder a carga. Certinho? Então, agora a proporção é de 1 para X, né? Porque a carga aqui é X para 1. Então, se eu tenho X mols de elétrons, vai depositar 1 mol de zinco. Legal? Aqui fica X mesmo, ó. X mols de elétrons. Gente, ele falou que a massa molar do elemento Z, do metal Z, é 207. Então aqui eu coloco 207 gramas. Só que ele falou que depositou 25,875 gramas, tá? Nessa eletrólise. Nessa eletrólise, eu sei que circulou, né, meio mol de elétrons. Calculei na primeira, é o mesmo que, né, vai calcular na segunda. Aí é só multiplicar cruzado. X vezes 25,875 vai ser igual a meio vezes 207. Aí você vai isolar o X, passo 25,875 dividindo, você vai encontrar um X igual a 4, tá? Então, o Z, o metal Z, ele tem uma carga catiônica igual a 4+, letra D. Exercício 10, alternativa letra D, meus queridos. Olha lá, letra D. Bom, seguinte, hein? Muito bacana essa listinha aí. Espero que você tenha entendido tudo. Um abraço, até a próxima!